Olá, doutor Marco Aurélio Lopes, como vai você? Tudo bem? Seu Ari, tudo bem? Para mim é uma honra estar participando desse bate-papo com o senhor, uma pessoa renomada aí dentro da, Muito da área obrigado. tecnológica, e para mim é um prazer sempre poder atendê-lo. Renomado é você, meu jovem amigo, porque você que é um síndico e você atende aí aos seus condomínios, né? Eu acho que isso vale muito a pena você atender isso aí, né? Legal. Quantos condomínios você atende? Você tem uma empresa, né, doutor Marco? Isso aí, eu sou o sócio idealizador, né, da Lopes Sindicância, é uma empresa de Lopes, síndicos isso. profissionais, Ah, e hoje a gente está atendendo 30 condomínios na capital de São Paulo e em Guarulhos. em Guarulhos, né? Pô, legal, você já expandiu então. Isso, hoje a gente, na verdade, a empresa ela fica sediada ali na zona leste de São Paulo, Sei. mas a gente tem grande atuação aqui na cidade de Guarulhos, justamente pela proximidade, né, dos Ah, locais. lógico. E qual é a experiência que você tira disso tudo, doutor Marco Aurélio? Sori, o que a gente tem vivenciado, né, desde quando entrou nessa área, eu não sou um síndico que tenho 20, 30 anos de experiência, a Certo? empresa vai fazer 6 anos agora, em Tá vendo? 2024. Então é relativamente recente, mas a experiência que a gente vem assim construindo ao longo desse tempo é que todo síndico, de fato, ele precisa de um síndico, né? Seja ele residente, seja ele profissional. E aí hoje a ideia que é esmiuçar um pouquinho a respeito das diferenças. Eu já vi exímios trabalhos realizados por síndicos residentes e já vi exímios trabalhos realizados também por profissionais. Então, a experiência hoje nos criou uma convicção de que há sim uma diferença entre eles e para que os moradores acertem o síndico, é importante alinhar as expectativas de ambos os lados. Perfeito. Lembrando que esse programa, nosso bate-papo com o síndico, tem o apoio da Global Security. Global Security é uma empresa de segurança patrimonial. Pensou segurança, pensou global. Bom, vamos lá, doutor Marco Aurélio. Você já começou a explicar um pouquinho, mas vamos agora entrar no tema que eu também acho super pertinente conversarmos um pouco agora, que é a diferença entre síndico morador e o síndico profissional. Conta para a gente isso, por favor. Perfeito. Senhor Ari, a figura do síndico de condomínio, ela vem, acredito que a primeira legislação que nós temos no Brasil a respeito disso é de 64. Tá? Só que até então, o síndico ele só poderia ter a figura do síndico morador, né? Então, entre os condôminos era escolhido uma pessoa e essa pessoa assumiria ali o mandato como síndico residente. Tá. Com a alteração do Código Civil de 2002, o Código ele trouxe para nós uma novidade e ele inseriu dentro do dispositivo legal a figura do síndico não condômino, que é o mais conhecido hoje como síndico profissional. Então, é relativamente recente, vai fazer agora no ano de 2024, vai fazer 20 anos, né, dessa possibilidade. Durante muito tempo as pessoas relutaram em contratar síndico profissional, porque imaginavam, poxa, o síndico tem que ser algum morador, vai transferir isso para alguém de fora, não vai atuar com o mesmo zelo do que um morador. Então, durante muito tempo as pessoas relutaram. Só que num passado recente, as pessoas entenderam que o síndico profissional, normalmente ele tem que estar revestido de uma pessoa imparcial, tem que ser técnico, então foi inserido, eu posso dizer aí que dentro de uns 10 anos veio com bastante força no mercado. Exatamente. E a sua empresa que tem, você já tem essa experiência de síndico, você praticamente começou logo que aconteceu essa lei, né? A lei é de 2002, eu fui inserido no mercado da sindicatura em 2017, Tá. e aí o grande boom do síndico profissional foi na pandemia, porque muitas pessoas se viram ali desempregadas, né, sem as suas fontes de renda, e aí houve uma grande migração desses profissionais para o mercado condominial. Mas eu posso afirmar para o senhor que os condomínios, de fato, iniciaram ali
com os síndicos profissionais a partir de 2005, 2007. A lei é de 2002, o novo Código Civil. Perfeito, perfeito. E você já imaginava, claro que na hora que quando você estava fazendo a sua faculdade, você imaginava que entendia que esse universo era um universo gratificante, né? Seu Ari, sendo muito honesto com o senhor, né, e com os telespectadores que vão assistir esse programa, eu nunca tive a ambição de ser síndico profissional, tá? Pelo contrário, eu morava em casa antes, nunca tive nenhuma relação com condomínio, e eu fiz a faculdade de Direito. Esse ano eu faço 11 anos de advogado, então eu atuava como advogado especializado na área trabalhista, e depois que eu casei, eu fui morar num condomínio. E aí eu fiquei morando um ano mais ou menos, e o síndico, eu não gostava muito da atuação dele. E a gente fez ali um grupo de vizinhos ali, a gente falou, não, vamos assumir o condomínio para fazer algumas coisas diferentes e tal. E aí acabei assumindo, só para... Olha só a minha intenção, senhor, e olha como é que as coisas são engraçadas. Eu assumi porque eu queria fazer a mobília do salão de festas, montar a academia, que a gente não tinha ali a academia formada, ia ficar um ano e depois ia sair. Só que acabei gostando, acabaram vindo outros condomínios, eu acabei me apaixonando pela área da sindicatura, fui estudar hoje, eu sou advogado especialista, né, em gestão e direito condominial pela FAAP, e acabei entrando de cabeça e deixei de advogar. Então hoje eu não advogo mais, a gente vive estritamente da atividade da sindicatura profissional. E você tem toda a razão quando você diz que o síndico, a diferença do síndico morador como síndico profissional, porque o profissional ele está imbuído na condição da própria administração do condomínio. Ele vê tudo, né, o que acontece no condomínio, né? Talvez o síndico morador não consiga ter esse olhar 360 dentro do condomínio, né? Exatamente, seu Ari. Normalmente, os síndicos moradores que acabam assumindo essa função nem querem, tá? Às vezes, porque não tem ninguém que quer assumir, que é muita responsabilidade. Às vezes, um síndico que queira ajudar o condomínio, o morador, ele vai e acaba assumindo. O síndico profissional, não. É uma pessoa que estuda. Para você ser síndico profissional, você tem que saber o mínimo de legislação, de questões técnicas. Então, eu colocaria aqui a primeira diferença entre normalmente o síndico profissional e o síndico residente, destacando que eu não quero generalizar, existem síndicos residentes que estudam, que têm capacidade técnica, mas normalmente o síndico profissional ele tem uma maior expansão técnica dessa atividade. Você tem razão em tocar nesse ponto aí. Eu acho que realmente é isso aí. Porque a responsabilidade do síndico hoje, principalmente sua, num condomínio, é muito grande, né? Muito grande, muito grande. Tem pessoas que às vezes acabam até assumindo, Sori, não os profissionais, porque eles sabem aonde estão entrando, mas muito morador que acaba assumindo para poder ajudar os demais, porque assim, a nossa legislação, ela fala que todo condomínio tem que ter um síndico. Então, onde houver um condomínio, é necessário que haja um síndico por conta da responsabilidade legal e etc. Só que muitos moradores, quando assumem isso, eles não sabem da responsabilidade. Então, o síndico ele responde civil e criminalmente pelos atos que ele tomar na frente do condomínio. Então, por exemplo, se você cortar uma árvore, vou dar um exemplo aqui de inúmeros que a gente poderia dar, mas se você cortar uma árvore dentro do condomínio sem autorização, isso é um crime ambiental passivo de prisão. Então, muitos síndicos não sabem dessa importância e acabam assumindo. Por isso que é importante que quando as pessoas vão assumir qualquer tipo de função, que elas saibam a responsabilidade que aquilo trará. E você, como síndico profissional, você sabe dividir o seu tempo e dividir os seus fornecedores, né? Perfeito. Hoje, assim, senhor, como nós temos uma gama extensa de clientes, a gente criou um procedimento operacional padrão para poder atender todos os condomínios. Então, por exemplo, hoje, normalmente o síndico morador, ele fica no grupo do WhatsApp lá dos moradores, e aí fica naquelas discussões, enfim. Quando a gente entra nos condomínios hoje, a gente tem, eu sempre crio um PAC, que é o Programa de Atendimento ao Condômino. Então, lá nós temos o número oficial de contato, oficial com o síndico, tem um número de emergência, a gente disponibiliza aplicativo para que os moradores também abram chamados.
Então, essa parte do atendimento, para que a gente consiga atender todo mundo, ela tem que ser padronizada. Outro ponto importante, às vezes o síndico, ele é residente, ele mora lá, e às vezes ele entra no cargo e pensando, não, eu vou dar todo o tempo do mundo para o condomínio. Não tem como, seu Ari. As pessoas trabalham, as pessoas têm famílias, e elas não se sentem prestadoras de serviço do condomínio. Ou seja, quando o vizinho vai pedir alguma coisa, normalmente o síndico que é morador, ele pensa o quê? Poxa, esse vizinho aí quer fazer tal coisa, ele não pode dar ordem em mim. E quando é profissional é diferente. Então, contratualmente, a gente tem que comparecer no condomínio, a gente tem que fazer inspeção operacional e nós somos um prestador de serviço, sujeito a ouvir críticas, reclamações. Então, assim, essa também é uma diferença, né? A impessoalidade em que tem o síndico profissional e o síndico residente. Exatamente. E você, assim, você tem, assim, por exemplo, você deve ter vários com seus 30 condomínios que você administra, um case de sucesso, algo assim que você, poxa vida, esse aqui eu fui, implantei e foi um sucesso. Todo mundo gostou. Seu Ari, o case de sucesso ele é muito subjetivo, né? Sim. Por exemplo, eu pego condomínios de mais de 30 anos que estão sem AVCB há 15. Então, um case de sucesso é quando a gente, de repente, consegue renovar o AVCB de um condomínio desse. Existem condomínios que a gente entra e que o condomínio está afundado em dívida. E aí, o case de sucesso é a gente conseguir recuperar esse condomínio. Tem condomínio que o sonho dos moradores é fazer uma repaginação da academia. E aí o grande case de sucesso para esse condomínio é, de fato, a gente entregar uma academia. Então, cada condomínio tem a sua personalidade, cada condomínio tem os seus anseios e cabe ao síndico identificar e executar. Contudo, eu acho que eu tenho um case que ele é bem expressivo com relação a números. Eu entrei num condomínio uma vez, alguns conselheiros me chamaram para fazer uma reunião. Eu não vou divulgar o nome do condomínio aqui para não ser injusto com nenhum dos meus clientes, mas eles tinham me solicitado para que eu pudesse entrar no condomínio, me apresentando que o condomínio estava devedor em R$ 70.000. Bom, eu fiz um estudo desse condomínio, né, pelo padrão dele, eu fiz um planejamento de recuperação e eu imaginei que seria algo até tranquilo de conseguir resolver. Contudo, após ser eleito no condomínio e, de fato, entender qual que era a situação, eu, depois de quase 2 meses, fui entender que o condomínio não estava devendo 70 mil. O condomínio tinha R$ 500.000 de dívida. Nossa. E aí o que aconteceu? A gente traçou uma estratégia, né, com o apoio do corpo diretivo, com o apoio dos moradores. A gente traçou uma estratégia e num período de 3 meses, a gente conseguiu fazer com que esse condomínio fechasse o ano com superávit. Então, para mim, esse é um case muito significativo, porque a gente teve muito pouco tempo e mesmo assim a gente conseguiu tirar o condomínio de 500 mil negativos e entregar ele no azul no final aí de 3 meses de trabalho. 3 meses de trabalho? 3 meses de trabalho. Que pago. Sem precisar de uma garantidora, alguma coisa nesse sentido, ou você precisou? Nesse caso, não. Nesse caso, a minha ideia foi jogar muito transparente com os moradores. Então, a gente explicou aonde estavam os problemas, né? A gente passou tudo bonitinho e traçou um planejamento de fazer um rateio. Como nesse condomínio o número de unidades era muito grande, a gente conseguiu, através do rateio, já fazer essa recuperação. Normalmente, as garantidoras, seu Ari, eu acabo indicando para alguns condomínios onde a inadimplência é muito alta, e o prazo de recuperação desse crédito, às vezes, ele é extenso, porque apesar de a gente saber que o crédito da inadimplência ele é garantido, no sentido da gente entrar com uma ação e aí penhora o imóvel, só que isso muitas vezes a nossa justiça é um pouco lenta e o condomínio precisa de fluxo de caixa para trabalhar. Então, às vezes, eu indico a garantidora nesses casos. A inadimplência bateu ali acima de 7, 8%, a gente vai atrás de empresas que hoje nós temos empresas sérias no mercado que fazem esse trabalho de garantidora e a gente indica para os condomínios. Por isso que quando nós montamos aqui a Sincom, através do Rafael Zanin, que é o nosso presidente aqui, né, que você conhece ele, nós conseguimos juntar um grupo de fornecedores para o síndico, né, para os condomínios, e são empresas realmente sérias, que tem toda a documentação possível, imaginária,
tudo certo, tudo bonitinho e tal. E onde por exemplo, o síndico, que é uma vantagem muito grande para você, pode pegar alguma dessas empresas que ele sabe que vai ser bem atendido, vai ter uma qualidade de trabalho muito bem realizado, ele sabe que se tiver que fazer algo sobre o para-raio, por exemplo, é um engenheiro que vai fazer isso, essa medição vai ser feita, ele vai entregar um produto de qualidade. Então, é isso que a gente fala, explica e conta, que é assim como do jeito que nós estamos caminhando hoje com esses nossos fornecedores. Sim. Eu até queria aproveitar o momento aqui, já que o senhor tocou no assunto, senhor Ari, queria parabenizar o trabalho que o senhor, né, e o Rafael, como presidente Rafael Zen, tem feito, né, pela Asincom. Para nós, síndicos, é um grande diferencial, Sim. como o senhor mesmo disse, a gente ter pessoas e profissionais sérios representando ali a parte da diretoria é muito importante, e as empresas parceiras que acabaram também fazendo parte da Asincom. Então, para nós que somos síndicos, é muito importante a gente poder olhar para a Asincom e se ver ali amparado diante de algumas circunstâncias. Então, às vezes, apesar, né, de ter 30 condomínios, de já ter experiência na área, em algum momento eu posso me ver perdido, porque a gente não é dono da razão. Lógico, E aí, lógico. poder contar com a assessoria, né, da Asincom, que é uma associação séria, né, voltada para a área do condomínio, para nós é de suma importância. Então, vai aqui meu agradecimento em nome de todos os síndicos pelo trabalho que a Asincom vem desempenhando aí no mercado. Obrigado pela gentileza, você é muito gentil, puxa vida, que bom. Muito obrigado mesmo, né? Você comentou que você tem 30 condomínios, que representam quantas vidas aí nessa altura, doutor Marco Aurélio? Seu Ari, a gente já parou para fazer essa conta, é óbvio que é uma conta estimada, né? A gente é difícil cravar o número exato, mas hoje a gente atende, juntando os 30 condomínios, a gente atende diretamente uma média aí de quase 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. 15 mil Que pessoas. bom, que bárbaro, né? Isso é muito legal, né? Bom, além de ser muito bacana, aumenta a responsabilidade, né, doutor Marco Aurélio? Exatamente. Se o síndico de um condomínio, seu Ari, ele já é responsável por inúmeras questões, imagine 30 condomínios. Então, a responsabilidade aumenta ainda mais, né? Por isso que hoje a gente conta com um seguro de responsabilidade civil com um valor considerável, até para que a gente tenha segurança aí para os condomínios que contratam o nosso trabalho. Mas, assim, eu acho que a sua administração, você consegue delegando, delegando situações para que você também passe a ter uma administração, vou colocar assim no português, bem redondinha, assim, né? Bem enxuta, né? Se nós não tivéssemos uma operação muito bem definida, seu Ari, a gente com certeza não conseguiria atender esse número de clientes. Hoje, por exemplo, para o senhor ter uma ideia, a Lopes Sindicância, ela conta com 8 pessoas no time. Então, todos os nossos condomínios têm visitas periódicas, a gente faz inspeção operacional, a gente sempre se reúne com o conselho, faz assembleias ilimitadas. Então, apesar de atender essa gama de clientes, a gente é muito presente em todos os condomínios. Para o senhor ter uma ideia, eu sempre brinco, né? A nossa média de atendimento, o nosso SLA, quando o morador precisa entrar em contato com a equipe e resolver algum problema, a nossa média de atendimento é de 15 minutos. Louco, então, verdade. A gente entendeu dentro do mercado que esse era o grande calcanhar de Aquiles do síndico. Né? A falta de atendimento, a falta de retorno. E aí a gente se viu na necessidade de contratar uma pessoa para ficar full time exclusivamente no atendimento. Então hoje os nossos clientes, quando precisam de alguma coisa, entrar em contato, a nossa média é de 15 minutos, às vezes passa um pouquinho mais, às vezes é muito menos que isso, mas a nossa média é de 15 minutos. Você citou uma palavra muito, muito legal aí, o retorno, né? O retorno parece incrível, mas o retorno é o que é o ponto-chave do negócio, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer, e esse é um trabalho que a gente vem fazendo forte nesse ano de 2024, os atendimentos dentro dos nossos clientes, seja pelo zelador, pelo manutencista, pela portaria, pelos rondas, a gente está trazendo muito do atendimento das redes de hotelaria. Tá. Então, por exemplo, às vezes a gente vai para um hotel 5 estrelas, onde a infraestrutura é maravilhosa, mas o atendimento não é legal. E a gente sai desse hotel com aquela sensação, poxa, eu não volto mais aqui. Em contrapartida, às vezes você vai naquele hotelzinho simples, hotel fazenda, que não tem nada de requinte,
mas você é tão bem atendido que o cliente ele sai de lá e sai totalmente satisfeito, falando que vai voltar. Então, a meta da Lopes Sindicância para o ano de 2024 é a gente treinar esses funcionários do condomínio para que eles estejam sempre com um sorriso no rosto, com cordialidade, bom dia, boa tarde, posso lhe ajudar em alguma coisa, né? Se o morador não tiver mais nada para falar, porque às vezes isso também atrapalha, né, Sauri? Tem muito morador que fica ali nos funcionários e isso às vezes atrapalha a operação. Então, também saber sair desse tipo de conversa, olha, morador, eu já resolvi aqui o seu problema, o senhor precisa de mais alguma coisa? Senão eu vou precisar voltar aqui para a minha atividade. Então, toda essa cordialidade, eu entendo que vai fazer o quê? Vai fazer com que os moradores, ainda que não tenham um condomínio com uma estrutura muito boa, mas que ele vai ficar muito satisfeito em morar ali naquele lugar. Então, a gente está trazendo esse estilo de atendimento das redes de hotelaria para serem aplicados aí nos nossos clientes. Eu acho bárbaro isso aí, quando você disse. Eu acho que isso faz um sentido muito grande. Eu colocaria assim, o acolhimento, né? Exatamente, o acolhimento, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro diante de algumas circunstâncias, porque normalmente os síndicos, eles, até por medidas que sejam políticas, eles acabam agindo só no interesse da maioria. Mas pelo menos nas gestões que eu faço, eu sempre falo para o pessoal, às vezes um morador está incomodado com alguma coisa, a gente tem que dar atenção. Perfeito. Porque aquele morador lá, ele mora, ele merece todo o carinho, né, no atendimento. Então, a gente sempre olha para todo mundo. Eu vou dar até um exemplo para o senhor aqui, a respeito das crianças que sofrem ali do autismo, né? Então, esses dias eu falei, fiz até um vídeo falando sobre a aplicação de penalidades para aqueles apartamentos ou residências dentro do condomínio, onde tem, às vezes, uma pessoa que tenha esse quadro. Então, a gente tem que ter muita cautela para aplicar a penalidade, porque muitas vezes a própria legislação reconhece, por exemplo, no caso de autismo, os barulhos, eles são feitos de forma involuntária, através de movimentos repetitivos. E a gente sabe que isso pode incomodar alguns moradores. Só que esse é um caso que a gente não pode aplicar penalidade. Então, no meu papel de síndico, a gente tem que dar outras alternativas para que aquela família consiga ali viver de forma harmônica com os demais moradores. Você tem razão, porque você tem realmente que atender as necessidades de cada caso, que é um caso completamente diferente um do outro, né? Exatamente. Você tem que trabalhar em cima disso aí. E isso é muito bom. Isso aí entra psicologia, entra relacionamento, entra amizade, entra quase praticamente todos os ramos da comunicação e do relacionamento num processo como esse, né, doutor Marco Aurélio Lopes? Exatamente. Só aí, você ser síndico, ou síndica, obviamente, para que você atue dentro da sindicatura, é uma atividade multidisciplinar. Então, quando a gente fala aqui de atividade multidisciplinar, é óbvio que uma pessoa só, ela não pode ser uma exímia profissional em todas as áreas. Às vezes uma pessoa ela é ótima em área financeira, mas não sabe nada de operação. Às vezes a pessoa ela é ótima na área financeira, na área de operação, mas na área de relacionamento interpessoal não executa um bom trabalho. Então, em razão até de ser uma atividade multidisciplinar, é que eu me vi obrigado a ter na minha equipe uma pessoa que seja técnica em cada área. Porque eu não sou expert em todas essas atividades. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu sou uma pessoa que sou expert na área jurídica, sou expert na área de atendimento, mas não sou muito bom, e sou franco em falar isso, na área financeira. E por isso eu me vi obrigado a ter na minha equipe uma pessoa da área contábil, com formação, né? Então, esse também é uma diferença, até voltando pro item principal aqui da nossa reunião, essa é uma diferença também de um síndico, de uma empresa de síndicos profissionais, para um síndico morador. Muitas vezes o morador, ele pode ser muito bom de conta, mas ele, às vezes, na parte de operação, ele não sabe muita coisa. Então, ele pode se ver ali, ter um prejuízo na área operacional por não entender. Ou então ele é bom de conta, é bom de operação, mas com os vizinhos ele não sabe falar direito, não responde. Às vezes, quando responde de forma muito ríspida. Então,
a sindicatura profissional, a gente vai nesse viés. A gente tem que ter sempre pessoas que vão atender junto com o síndico, mas cada uma dentro da tua área. Eu acho, dentro do que você colocou agora, que o síndico morador ele está mais preocupado com o relacionamento com os condôminos do que propriamente a própria administração em si, né? Porque é muito complexa a administração. Sim, sim. Eu costumo dizer que o condomínio ele é uma cidade, né? E só de boas intenções você não faz com que essa cidade ela prospere, que essa cidade esteja com as manutenções em dia. Você vai ter um bom político, mas talvez um bom gestor você não vai ter. Então é importante que os moradores observem isso nas escolhas dos síndicos. Ok. Bom, e se alguém quiser contratar ou falar com você na Lopes Sindicância? É Sindicância, né? Lopes Sindicância. Como é que acha você, doutor Marco? Seu Ari, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais da nossa história, é só entrar nas redes sociais lá, @Lopes Sindicância. Lá os moradores vão ver entrevistas para o Bom Dia São Paulo, Jornal da Gazeta, SPTV1 e vão saber um pouquinho mais da nossa história. Se quiserem contatar para fazer algum tipo de orçamento, pode entrar em contato com a gente através do site www.lopessindicancia.com.br ou através do telefone prefixo 11 944990902. Vai cair na nossa área comercial e com certeza a gente vai tirar todas as dúvidas aí das pessoas que estejam interessadas. Vou fazer uma pergunta meia capciosa para você. Esse retorno é rápido? Com certeza absoluta, senhor Ari. A gente vai estar sempre à disposição. Tá. Porque é muito comum você entrar no site de alguma empresa e solicitar alguma coisa, e aí, cara, demora 1, 2, 3 dias para responder e tal. Olha, desculpa, eu estava ocupado, vi agora. Mas, assim, eu acho que com você, na Lopes Sindicância, sobre a sua administração, a resposta é imediata, né? Você caiu lá, já vamos conversar já, né? É importante. Hoje, nesse mundo que a gente vive, né, de tecnologia, das coisas serem muito mais rápidas, a gente, se a gente não der um atendimento dentro de um tempo razoável, com certeza as pessoas procuram outros, enfim. Então, a gente precisa estar sempre antenado e respondendo rapidinho. Não que procurar outro seja uma sombra para você, mas porque faz parte do seu trabalho desenvolver esse trabalho, né? Exatamente, Suari, eu digo sempre que, às vezes eu vou em algumas assembleias, que um síndico, quando está se apresentando, fala mal do outro, enaltece um defeito do colega. Eu sempre digo que nós somos concorrentes, mas nós não somos inimigos, né? Então, pelo contrário, eu tenho grandes amizades dentro do mercado condominial hoje, de pessoas que trabalham de forma séria, né? Tem prédio subindo, né? O senhor sabe isso, Ari, tem prédio subindo todos os dias, né? Então, com certeza tem trabalho para todo mundo, tem espaço para todo mundo, e eu acho que o mercado ele tem que se ver assim, tem que ver vários parceiros, e não inimigos, até porque não cabe a gente aqui tentar denegrir a imagem, né, de alguém, tentar reduzir uma pessoa. Então, eu acho que é importante isso, que a gente saiba se colocar no nosso lugar, mas respeitar também as outras pessoas. Não compensa fazer isso, né, doutor Marco Aurélio? Não compensa, senhor Ari, porque o mundo ele dá muitas voltas, né? E hoje a gente está numa situação que pode estar privilegiado e amanhã talvez precise da ajuda de alguém. Então, por isso que a gente sempre precisa estar ali muito tranquilo, observar as nossas qualidades, enaltecer o nosso trabalho e não, de repente, ficar ali querendo prejudicar alguém. Eu tenho um amigo meu que ele comenta assim, que esse mundo é uma esquina, né? Exatamente. Você não sabe o que você vai encontrar na viradinha da esquina ali, tá? Que é difícil, né? Tá Com bom. certeza. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela conversa, foi muita gentileza sua, muito obrigado mesmo. Esperamos voltar mais vezes aqui com uma conversa com você, que foi super gratificante, foi muito gostosa, o tempo passou e a gente, nós falamos muito sobre muita coisa, como você nos colocou com muita propriedade o seu trabalho. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio Lopes, da Lopes Sindicância. Seu Ari, eu que agradeço novamente a oportunidade. Para mim é uma honra poder bater esse papo com o senhor aqui. E só para encerrar, né, esse assunto que são as diferenças, né, do síndico profissional com o síndico residente, eu queria deixar aqui a maior diferença delas. Às vezes a gente fala de questões técnicas e etc., mas muitos síndicos que são moradores, às vezes são até mais técnicos do que os profissionais.
Mas existe uma grande diferença em que o síndico residente ele nunca vai conseguir alcançar o profissional, que é realmente a questão da impessoalidade e da imparcialidade. É do ser humano, quando você mora em algum lugar, você vai ter ali algumas animosidades e algumas amizades, e você não vai conseguir atuar da mesma forma, aplicando de repente uma multa numa pessoa que seja amiga, ou de repente privilegiando alguém que seja seu inimigo. Não tem como isso acontecer. E o síndico profissional não. O síndico profissional ele é imparcial, é impessoal. A gente, quando vai atuar, a gente olha o número do apartamento. A gente não olha ali se é vizinho ou não. Então essa é a grande diferença entre o síndico profissional e o síndico residente. Tá bom? Só queria encerrar dessa forma e dizer que eu estou muito feliz de ter participado e mandar um abraço novamente aqui para o presidente Rafael Zain da Assincom e agradecer vocês todos que fazem parte da Assincom pelo trabalho que vocês têm feito e dado suporte para nós que somos síndicos. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio Lopes, da Lopes Sindicância. Muito obrigado, uma boa semana para você, para todo o seu trabalho aí, para o seu trabalho que seja cada vez mais enobrecedor e fortalecendo a classe de síndicos profissionais daqui da nossa cidade, da região. Com certeza, eu que agradeço. Um abraço, tchau, obrigado, hein? Tchau, obrigado, tchau.